A inflação voltou às manchetes e 2013 vai se complicando para o governo Dilma. O último ano antes das eleições presidenciais de 2014 pode repetir um cenário de crescimento baixo e de preços em alta. A inflação acumulada nos últimos 12 meses estourou o teto da meta do Banco Central e atingiu 6,59% em março. Nesta semana, o Banco Central poderá elevar o juro básico da economia, hoje em 7,25% ao ano, para tentar conter a alta de preços. Quando a inflação sobe, são os que ganham menos os mais prejudicados. Eles gastam a maior parte de seus rendimentos com a alimentação. É no Nordeste onde os preços dispararam mais. Neste ano, o valor da cesta básica aumentou 24% em Salvador, 20,5% em Aracaju, 16,5% em Natal e 12,5% no Recife. Em São Paulo, a alta foi de mais de 10%. O Sul teve aumentos mais contidos, 9,4% em Porto Alegre e 8,6% em Curitiba. Esse será o grande desafio de Dilma neste ano pré-eleitoral. Então, o ladrão foi assaltar o cara tava vindo da feira, tava com celular, um monte de coisa de valor e um quilo de tomate, né? Aí o ladrão chegou no cara e falou, vai, é um assalto. O cara foi dando o celular e o que tinha de valor no bolso dele, né? Aí o cara falou, não quero isso aí não, quero só o tomate. O tomate tá caro. A inflação e o salário se encontraram de repente. O salário cabisbaixo, a inflação toda imponente. 1 quilo de tomate você dá para comprar 5 pés de alface. Olha, eu acho que faz uns 8 meses que eu venho sentindo assim, gradativamente. Cada semana que vai no supermercado ou na feira, a gente gasta mais e traz menos coisas. Eu tenho sentido que não subiu mais, o que subiu menos. É muito pouca coisa que subiu menos, mas tudo sobe. Aliás, eu tenho um neto que é alucinado por tomate. Então, custa o que custar, eu tenho que comprar, nem que seja uma meia dúzia para ele. O cenário atual de inflação é de uma inflação moderadamente alta, mas persistente. Nos últimos 2 anos, e com mais força nesse ano, os preços subiram muito. Sobretudo, bens básicos, bens de sobrevivência, como alimento. Essa alta de alimentação ela começou no ano passado. O governo argumentava que a inflação estaria convergindo para o centro da meta, porque a economia não vinha crescendo como esperado, e por isso decidiu adotar uma política de estímulo à economia e de não combater a inflação. Para manter a sobrevivência, sai mais caro, sobra menos dinheiro, inclusive menos dinheiro para pagar a conta. O brasileiro anda endividado, isso pode ter um efeito muito negativo na inadimplência. E o Lula, o governo dele, foi muito próximo da China. A China tem essa visão. Deixa o mercado livre, deixa o mercado funcionar com controles, certo? Porque é ele que vai gerar riqueza na sociedade. E aí eu distribuo essa riqueza de uma forma mais equânime. A Dilma tem uma visão completamente diferente e ela está implementando isso. É o Estado que lidera o processo de crescimento econômico, deixando o setor privado como um protagonista secundário nesse processo. O governo começa a arbitrar qual que é a taxa de retorno. Tempos atrás eles queriam oferecer 5,5% de retorno. Obviamente o empresário não se anima, né? Nem aqui nem no lugar do mundo. Essa visão do Estado como centro do desenvolvimento não é desenvolvimentista, isso é soviético. Quer dizer, apesar do crescimento muito baixo, a gente tem um desemprego baixo, né? O que é alarmante porque sugere que o crescimento da produtividade está muito baixo no país e além de gargalos que a gente está vendo, são os mais visíveis na área de infraestrutura. Essa constatação de que ela dá estímulos e não funciona. Não funciona porque o crédito, por exemplo, não tem mais espaço para crescer. Por quê? Porque o brasileiro já gasta com juros e pagamento de prestação uma parcela já muito grande do... Quando temos uma inflação generalizada, sobe alimento, depois subiu serviço no último ano, muito, começa a virar uma bola. E um processo em si mesmado. Ah, aumenta que aumentou isso,
e aí fica um repasse meio maluco, a gente chama inércia, né? Quando o corpo está em movimento, continua em movimento. Quando a inflação está em movimento, continua em movimento. É nessa hora que o governo deve se atentar se está tendo abuso de preço e o consumidor tem que se policiar. Ontem estava lendo o jornal, né, e o comentário, não, se a gente crescer, isso é um comentário de alguém do governo, se a gente crescer 3 e a inflação ficar em torno de 6, pode mandar fazer a faixa. É isso, acho que ninguém está particularmente preocupado com a questão inflacionária hoje. A última pesquisa da Datafolha de março mostrou que a popularidade da presidente Dilma é recorde e que ela seria reeleita no primeiro turno se a eleição fosse hoje com 58% dos votos. Nesse cenário, Vera Magalhães, dá para mandar fazer a faixa? Eu acho que é muito cedo ainda para esse tipo de prognóstico. Quer dizer, a eleição é só em outubro do ano que vem. A presidente tem um monte de nós para desatar aí, como a gente viu. A inflação começa a chegar no bolso das pessoas, elas vão ao mercado e começam a comentar que o tomate está caro, que a mandioca está cara, enfim. Quando isso vira um assunto do dia a dia das pessoas, de várias classes sociais, isso passa assim a ser um fator preocupante para a popularidade dela. Também há algumas análises que já apontam que pode ter um reflexo disso no emprego ano que vem. Pequeno, é claro, residual, mas se você tem uma manchete aumento do desemprego num ano eleitoral, isso é um fator também preocupante. A inflação de agora realmente pode preocupar o governo do ponto de vista de aprovação, porque ela pega principalmente alimentos e o peso dos alimentos é muito maior entre as pessoas que ganham menos. Do ponto de vista dos alimentos, pelo menos, deve ter um alívio agora no futuro. Mas qual é o outro grande problema que está envolvido nisso? É que por causa dessa insegurança, dessa instabilidade, de sinais não muito claros na economia, crescimento que vai muito lento, que vai claudicante, sobe e cai, inflação que parece muito espalhada e muito resistente, os empresários estão segurando o investimento, porque eles não têm certeza do que vai acontecer e nem do que o governo quer fazer, porque os sinais do governo também estão muito erráticos. Uma hora a presidenta diz uma coisa, na outra o ministro da Fazenda fala outra, o Banco Central vem e diz outra. Então todo mundo fica com medo e segura o dinheiro. Com isso a economia toda anda em compasso de espera, dependendo de para onde as coisas forem, realmente a situação pode ficar um pouco mais complicada.